Tu és um Deus digno de glória, de honra, de louvor. Senhor, teu nome é poderoso. Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas a tua presença é fiel e poderosa. Senhor, eu reconheço, Pai, que não sou nada diante de ti, Senhor. Oh Deus, diante de ti, Senhor, não passo de nada, Senhor. Eu sou apenas, Senhor, como uma fumaça, Pai, que um dia vai passar, Pai. Oh Deus, ou como uma erva, Senhor, que um dia vai murchar, Pai. Senhor, eu reconheço, Pai, que eu preciso de tua presença. Que eu me preciso, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, da tua unção, da tua fidelidade. Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor derrame nessa noite uma unção sobrenatural. Que o Senhor derrame nessa noite, Pai, uma unção que transforme, que liberte, que restaure, que tire toda a cadeia do inferno, Senhor. Aleluia! Oh, meu Deus, que o Senhor derrame nessa noite, Senhor, o teu poder. O teu poder, Senhor, de renovação, de restituição, de libertação, meu Deus. Oh Deus, a tua palavra diz, Pai, em João 8:32, Pai, oh Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36, meu Pai, tu diz, se o Filho vos libertar, vos sereis livres. Oh Espírito Santo, tu diz na tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor mesmo passará no meio de nós, e operará com prodígios e com sinais, libertando os cativos e os oprimidos do diabo. Oh meu Deus, passa no meio de nós, Senhor, para que a tua presença, Pai, venha encher esta casa, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Oh, aleluia. Queria falar para vocês de algo que é muito necessário a gente falar nesse púlpito. De uma coisa chamada justificação. Interessante que justificação, ela é uma atitude da graça. De uma pessoa que se torna réu condenado pelaquela pessoa. Você está entendendo o que significa alguém justificar outro? É uma atitude da graça. Significa que essa pessoa que justifica, ela tem a graça. Graça significa favor. Favor é merecido, aquela pessoa não merece. Mas aquela pessoa vem e justifica, significa ela reconstrói a vida daquela pessoa e pega as falhas daquela pessoa, toma sobre si. Você está entendendo? Amém, Jesus. Então, Deus falou muito forte sobre justificação no meu coração nesses dias. E Deus me lembrou que no Velho Testamento o Senhor também tinha a graça, a justificação. Deus tinha a misericórdia. Interessante, querido, se você abrir a Bíblia no livro de Levítico 11, 22. Depois que Deus libertou o povo do cativeiro, tirou aquele povo da mão dos egípcios e libertou aquele povo de Faraó. Deus começou a dar a Moisés as leis, começou a mostrar a Moisés aquilo que deveria ser feito pelo aquele povo, quais atitudes que eles teriam que ter, as coisas que iriam acontecer no culto. E uma das coisas que Deus falou
foi sobre justificação. Foi sobre pegar o pecado daquelas pessoas e levar sobre algum animal. Justificação. Graça. Misericórdia. No versículo 11, veja o que a palavra diz. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo que? Pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, o que? Imolará o novilho a sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor e dos punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho como do dedo, aspergirá sobre a frente dos propiciatários e diante do propiciatário aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do seu véu, e fará com seu sangue, como fez o sangue do novilho, espangelho-á no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, porque por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todo o seu pecado. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com ele no meio das suas impurezas. Nem o homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois e dê feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode e porá o chifre no altar ao redor. E do sangue aspergerá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e santificará a impureza dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo pecado, pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, porá sobre a cabeça de quem? Do bode, e enviá-lo-ei ao deserto pela mão de um homem, disposição para isso. Eu não vou continuar. Você está entendendo o que a palavra está dizendo? Veja as coisas que as pessoas tinham que fazer, a cerimônia que acontecia. Mas a Bíblia fala que o Velho Testamento ela é o quê? A sombra do novo. O que aconteceu era uma coisa chamada... Deus começou a notar que no meio do seu povo existia uma coisa chamada impureza, pecado. E Deus começou a dizer para Moisés, e Moisés começou a falar para Arão, dizendo: Arão, de hoje em diante, o Senhor diz que você prepare o altar, que você prepare o bode, os sacrifícios,
porque o Senhor receberá o sangue daquele animal e você vai aspergir sobre as pessoas, sobre o altar, sobre a tua casa, sobre a tua família. O que significa isso? Significa, querido, que essa atitude anual, uma vez por ano, fazia algo espiritual chamado acalmar a ira de Deus sobre aquelas pessoas. Vocês estão lembrados quando eu preguei a ira de Deus? E uma das maneiras que Deus chegava e via naquelas pessoas a restauração, e eu até citei em uma das minhas ministrações como é que os sacerdotes, a cerimônia que tinha para ele entrar, de colocar o incenso, da mirra, dessas coisas, você vê a fumaça enchendo o incenso e a presença do Senhor vindo sobre ele. Aí quando isso era aceitável diante do Senhor, o Senhor aceitava o sangue do animal que foi morto. E aquele sangue era expandido no meio da igreja, era expandido no meio das pessoas, para que viesse purificação. E uma das coisas que acontecia, eles pegavam o quê? Um animal, um bode, ou um cordeiro, e orava por aquele cordeiro o quê? Vivo. Não morto, vivo. Banhava sobre aquele cordeiro e começava a confessar os pecados das pessoas, dizendo: Senhor, a nação pecou contra ti. Senhor, a nação se prostituiu, a nação adulterou, a nação, Senhor, adorou outros deuses. Aí começava, e a palavra fala que aquele pecado daquela sociedade, daquela nação, ia para aquele animal. Depois daquele animal ter recebido todo aquele pecado, eles pegavam um homem separado. Não era qualquer um, era um homem separado, para assaltar aquele animal. Interessante, querido, que tudo isso tem simbolismo na atitude de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53. Quem pode abrir? Isaías 53. Eu quero te dizer que existia também a graça no Velho Testamento. Deus purificava o seu povo através do cordeiro que era morto, que era imolado, para trazer justificação, para restaurar aquele povo, para que aquele povo estivesse diante da presença do Senhor. Mas a palavra diz que existe um que é maior do que a lei, que é maior do que todas as coisas. Imagina, querido, que ainda hoje se tivéssemos a necessidade de estar sacrificando um animal, de estar matando um animal para a purificação da casa do Senhor, como sinal de perdão. Imagina se hoje ainda a gente estivesse com toda essa simbolismo, fazendo todas essas coisas, todo esse cerimonial. Obrigado, meu filho. Quase que não saía, mas saiu. Obrigado. Todo esse cerimonial. Isso aí saiu de novo. É isso aí mesmo. Imagina que todas essas coisas viessem ainda a acontecer. Mas a palavra fala que existia um motivo para isso tudo acontecer. Esse motivo, meu irmão, é que diz em Gênesis, quando a mulher pecou, Deus disse, chegou para Satanás e disse: olha para dentro da barriga, olha para a mulher, olha para o ventre dela, observa bem, Satanás, vira um, que
Eva. Justificação é o quê? Um ato de quê? Da graça. Um ato de quê? De tirar a culpa. Um ato de tirar daquela pessoa as atitudes pecaminosas e trazer sobre si. Trazer sobre ele. Aí sabe o que aconteceu? Aquele animal que vestiu Adão e Eva trouxe para Adão uma coisa chamada vestimento. Diga vestimento. Vestimento. Significa justificação. Diga justificação. Justificação. Significa um ato. Significa um ato da graça. da graça. Qual é a graça? Você não merecia estar vestido com aquele benefício. Mas Ele te vestiu com a justiça. Glória a Deus. Ele te vestiu com o manto santo. Ele te vestiu Glória com a santidade. Ele te vestiu com aquilo que você não merecia. Aleluia. Justificação. Deus pega todo aquele simbolismo do Velho Testamento. Deus pega todas aquelas práticas, aquelas simbologia, e Deus traz para Cristo. Isaías 53, vamos abrir e você vai ver o que a palavra diz. Isaías 53. Eu vou começar logo pelo começo. Isaías 53 primeiro. Quem creu em nossa pregação, a quem foi renovado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-nos para mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, o que saber, o que padece, e como de um homem esconde o rosto. Era desprezado dele, e não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, e levou sobre si os nossos e levou sobre si e nos reputávamos como por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi o quê? Transpassado Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez o quê? Cai sobre ele Todas o quê? a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Amém, Jesus. Sabe qual é a primeira palavra que o Senhor começa a dizer isso? Quem deu crédito à nossa pregação, aquele que deu crédito à nossa pregação, foi recebido como renovo. Justificação é renovo, sim ou não? Sim. Justificação, ela traz santificação, justificação, libertação. Justificação, ela pega você e limpa a sua vida totalmente. Amém, Jesus. Interessante que era necessário que ele morresse, que aquele cordeiro morresse.
porque simbolizava não um cordeiro comum, mas simbolizava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João 1, 29. Obrigado, meu filho. João 1, 29. Vamos ver a afirmação de João Batista. No dia seguinte, viu João a quem? Jesus, que vinha para ele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João, como sacerdote, João viu o Cordeiro. João, quando viu o Cordeiro, lembra-se como Arão separava o Cordeiro? Cordeiro santo, sem mácula, sem defeito. João, quando viu Jesus antes de batizá-lo, João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Diga, antes. Diga, no Velho Testamento. No Velho Testamento. O perdão só era só para aquela nação. Diga, hoje o perdão é para todos os que nele crêem. Para todos os que nele crêem. Amém. Para todos, meu irmão. Eu creio. Imagina João vendo o Cordeiro e ele se lembrando de todo cerimonial, ele observando todo o simbolismo, ele observando todas as regras, ele observando tudo aquilo que tinha na lei, e ele olhando para Jesus e disse: eis o Cordeiro, eis aquele que é santo, eis aquele que é poderoso, que vai morrer, que vai nos justificar. Éramos aflitos, não tínhamos sobre nós nenhuma vida de integridade, mas Ele vai nos dar totalmente toda a nossa integridade. Aleluia. Talvez você diga: a minha vida está destruída, a minha vida não tem mais esperança, na minha vida eu vou morrer nos delitos, nos pecados, nessa situação. Eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você naquela cruz do Calvário, e quando Ele morreu, Ele trouxe um simbolismo querendo dizer: a minha graça vai até você, onde você está. Glória a Deus. Aleluia. A graça vai, meu irmão. Ele diz que o perdão é para o mundo. A graça chega. A graça invade. A graça arranca. Romanos diz: o mundo que estava em trevas viu o quê? Grande luz. Uma grande luz. O que significa luz? Graça, misericórdia, perdão, justificação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça chega e transborda. E a palavra fala: aonde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. O Cordeiro que morreu era muito mais importante do que os cordeiros que eram sacrificados no Velho Testamento, porque nesse Cordeiro não tinha mais necessidade que nenhum outro cordeiro morresse, porque estava acontecendo a profecia que Deus falou que aquele que viria do ventre da mulher pisaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. Quando Cristo, meu irmão, te justificou, Ele te justificou
do mundo. Aleluia. Trazendo para o Apocalipse, o apóstolo João, quando ele estava exilado, quando ele estava na ilha de Malta, ele teve uma visão tremenda. Ele começou a ver selos se abrindo, mas um selo, João começou a chorar e começou a ficar triste. Os outros selos, João celebrava, João se alegrava, mas um selo trouxe para João uma tristeza tremenda. E João começou a chorar. O anjo disse: por que tu estás chorando? Ele disse: porque um dos livros não pode ser aberto, nem por ninguém aqui no céu, nem por ninguém na terra, por ninguém pode ser aberto este livro. Ninguém é digno de desatar esse livro, ninguém é digno de tirar esse selo, ninguém é digno. O anjo disse: calma, tá vendo aquele cordeiro ali? João começou a olhar o cordeiro. Aí o anjo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que esse livro fosse aberto. Glória a Deus. Diga: o Cordeiro. O Cordeiro. Diga: ele tem uma salvação. Ele tem uma salvação. Meu irmão, imagina Deus justificando o povo que não era digno de entrar na sua presença. Ele pega aquele povo e diz: eu abri o selo, eu abri a porta da salvação. Jesus falou: eu sou o quê? A porta do aprisco. Todo aquele que entrar pela minha porta, o quê? Será salvo. Será salvo, encontrará pastagens, comerá, se alimentará. Em João 10 fala sobre isso, querido. Ele diz que muitas portas tem por aí, mas essa porta é diferente. É a porta da salvação, é a porta da justificação, é a porta que atrai sobre ele todas as mazelas que você tem. Imagina Cristo morrendo pelas minhas mazelas, pelos meus pecados, pelos teus pecados. O apóstolo Pedro, quando prega para 3.000 homens, ele começa a falar: vós são culpados. E eles começaram a botar aquele butico de óleo para cima de Pedro e querendo dizer: somos culpados de quê? Vocês são culpados pela morte de Cristo. Vocês são culpados pela morte de Cristo. Ele morreu, foi por você, foi por você, foi por você. Glória a Deus. E eles começaram a ficar desesperados. E eles disseram: e agora, o que será de mim? Pedro disse: tenha calma nesse momento. Chegou a melhor parte. Aleluia. Chegou o melhor momento agora que eu vou dizer: arrependei-vos, porque os vossos pecados serão perdoados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que vai te justificar. Amém, Jesus. Meu irmão, a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos. Imagina, Jesus, quando foi na cruz, Jesus cumpriu vários simbolismos do Velho Testamento. Jesus foi como um cordeiro na cruz. Jesus estava na cruz quando ele orou e disse: Pai. Aí ele começa a orar pelo povo, dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que dizem. Naquele momento, Jesus está intercedendo pelo pecado da humanidade. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Depois, quando Jesus diz: está consumado, era feito Jesus estivesse pegando o bode e estivesse orando pelo bode, ele sendo o cordeiro, e estivesse dizendo: está consumado, todos os pecados virá sobre mim agora.
Mas uma atitude que a Bíblia diz no livro de Hebreus, diz que Cristo morreu na porta e fora da porta. Lembra do cordeiro? Que foi solto? O cordeiro estava dentro. Depois o cordeiro foi solto. Simbolizando uma coisa chamada liberdade para o povo de Deus. Só um poderia levar aquele cordeiro. Cristo estava como sacerdote, ele estava como cordeiro e ele estava como sumo sacerdote. Amém, Jesus. Meu irmão, diga: Jesus Jesus é o maior é o maior sumo sacerdote. sumo sacerdote. E sabe que você tem esse sumo sacerdote chamado Cristo. Amém, Jesus. A Bíblia diz que as pessoas que faz um templo, constrói a obra, ele é digno, não é digno? Mas a Bíblia fala, quem tem mais digno de honra é aquele que está dentro da obra. Sabe quem é? Cristo. Amém, Jesus. Quem fez tem glória, meu irmão. Mas aquele que manifesta o poder, o Deus Todo-Poderoso, ele é digno da glória. E eu quero te dizer que justificação é para todos os que creem. Amém. Não existe pessoas que não sejam justificadas, que ela não sinta na hora o perdão de Deus. Eu vou te dar um exemplo de uma justificação clara. Quem está lembrado de João 3, de uma mulher chamada, da mulher samaritana? Quem está lembrado? O que a palavra diz? Que era necessário que Jesus entrasse no quê? Naquela cidade. Era necessário. Ah, Jesus sabia as contendas? Sim, mas era necessário. Quando Jesus entra, Jesus manda os discípulos comprar comida. Os discípulos vão comprar comida, Jesus fica. Quando Jesus fica, Jesus observou aquela mulher tirando água. Jesus vai até aquela mulher e diz: dai-me de beber. Aquela mulher recusou da água. Jesus disse: como tu, judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Jesus chegou para aquela mulher e disse: que tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. E aquela mulher começou a observar Jesus falando, e ela disse: como é que tu diz que vai me dar água viva, se o próprio Jacó que preparou esse poço, ele bebia dessa água, ele pegava a água para os animais e dava também para as pessoas. Como é que tu vai dizer que tem uma água viva para nos dar? E sabe o que aconteceu? Essa água viva que Jesus falou para essa mulher, Jesus disse: eu sou a água viva. E Jesus disse: vai, chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus falou: na verdade, falasse uma verdade. Tu não tens marido, porque tu tiveste 5. O que tu tens agora não é teu marido. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: vejo que tu és um profeta, vejo que tu és um homem de Deus. E aquela mulher começou a reconhecer que ele era o Cristo. E ela começou a falar com Jesus e disse: olha, mas disseram que era o lugar para orar, era aqui, para adorar a Deus era aqui, era em Samaria, era em... Aí Jesus disse: verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Só quem é justificado, meu irmão, adora a Deus em liberdade. Amém. Diga: justificação. Justificação É um ato de uma pessoa se entregar como réu culpado para o nosso próprio benefício. Não benefício dele, nosso. É difícil, né, Zelar? Imagina, a pessoa errou, fez tudo que não presta e dizer mesmo assim: calma, eu te perdoo. Tu não vai pagar mais isso aí não. As vestes eu te dou uma nova. Eu pego essas falhas todinha e eu assumo ela. De hoje em diante, quem vai
seu culpado sou eu. Porque como cordeiro, eu aceito a culpa da humanidade. E ele vai e começou a aceitar aqueles pecados. Começou a aceitar aquelas afrontas. Começou, sabe por quê? Porque Deus não preparou um povo no Jardim do Éden para que este povo fosse destruído e levado pelo inferno por causa da vontade do diabo. A vontade de Deus é que o seu povo seja justificado, seja liberto, seja restaurado e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Essa é a vontade de Deus. Que o seu povo tenha vida eterna em Cristo Jesus. E uma das coisas foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi para o quê? Que eu falei naquela hora? Acalmar o quê? A ira de Deus. Justificação, meu irmão, é acalmar a ira. É te justificar diante dele. É te perdoar os teus pecados. Para que não fique apenas nas minhas palavras. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses. E para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livrará do quê? Da ira o quê? Vindoura. Meu irmão, se João não tivesse visto aquela visão do cordeiro, ele ia dizer, e agora? Ninguém é digno de desatar esse livro. Estamos todos condenados ao inferno. E agora? Aí o texto diz, Jesus nos livrará da ira vindoura. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por isso, que quando Jesus morreu naquela cruz, ele olhou para mim e disse, perdoados são os teus pecados, porque eu aceito de você, homem miserável, pobre, cego e nu. Eu aceito o teu pecado, eu aceito os teus erros e eu levo sobre mim, para que eu agora te coloque nos teus olhos minha visão, e eu coloque sobre você as minhas vestes, e eu tire você da miséria espiritual e te coloque em um reino de graça, de justiça e de libertação. E eu quero acabar esta mensagem dizendo, Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que hoje, eu e você sejamos livres da condenação do diabo e livres da ira vindoura. Somos justificados por Deus. Aleluia. Aleluia. Que pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Queria que vocês ficassem de pé.